Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui com resolução de questões de física. Inicialmente a gente vai aqui com cinemática, a parte de velocidade escalar média. Então uma questãozinha aqui de vestibular, uma questão da UMC São Paulo que diz: o ônibus partiu de São Paulo às 6 horas, né? Então vamos colocar aqui essa marcação como sendo São Paulo aqui inicial e o instante inicial equivalente às 6 horas da manhã, ok? Então ele diz que o destino é Mogi das Cruzes, vou chamar aqui de MC, e que por causa de um congestionamento ele passou um determinado intervalo de tempo parado aqui, equivalente a 20 minutos. Ok? Então, ó, chegando finalmente ao seu destino, que eu vou chamar aqui instante de tempo final, em Mogi das Cruzes, às 7 horas, perfeito? E 30 minutos, né? 7 horas e 30 minutos. Então vamos ajustar isso aqui, ó, 7 horas e 30 minutos. Chegando finalmente ao destino de 7 horas e 30 minutos, sabe-se que a distância total percorrida foi de 60 quilômetros. Então, ó, essa distância aqui, ó, D, ou ΔS, como quiserem chamar, vale 60 quilômetros, né? Eu poderia ter colocado aqui o meu S0 igual a zero aqui, e o meu S final aqui como sendo 60 quilômetros. E daí eu faria o meu ΔS. Mas aí a gente chama de D mesmo para facilitar a vida da gente. Ok? Então, ó, o que é que ele pergunta nessa questão? Calcule a velocidade escalar média nesse trecho. Da viagem total, né? O ônibus viaja, né, de São Paulo a Mogi das Cruzes. Então, ó, velocidade escalar média vai ser igual à distância, no caso, dividido pelo intervalo de tempo. Aí essa questão é aquela velha pegadinha, né? O que é que a velocidade média interpreta? A velocidade média ela só quer saber a distância total dividido pelo tempo total. Ou o deslocamento, no caso, né? Se fosse o ΔS aí no caso. Então, ó, esse intervalo de tempo dado aqui, ele não serve para nada. A velocidade média ela não interpreta o que acontece no meio do caminho. Não tem como saber o que acontece no meio do caminho. Se ele acelera, se ele freia, se é um movimento retilíneo uniforme. Ela só quer saber tempo total e distância total. Então, a distância total aí é 60 quilômetros. E o intervalo de tempo vai ser o quê? O que é que vai ser meu intervalo de tempo? 7h30, ó, 7 horas e 30 minutos menos 6 horas, todo mundo vai saber que dá o quê? 1h30, não é isso? 1h30 Só que 30 minutos para passar de minutos para hora, eu divido por 60. E isso vai dar o quê? 0,5 horas. Essa questão é até um pouco intuitiva, não precisava nem fazer isso. 1h30 vai ser o quê? 1,5 horas. Perfeito? Então, ó, o intervalo de tempo entre 6 da manhã e 7h30 é 1,5 horas. Portanto, velocidade escalar média vai ser 60 dividido por 1,5. Quanto é que dá 60 dividido por 1,5? 40 km por hora. Perfeito? 40 km por hora é a velocidade escalar média. Mais uma vez, a velocidade escalar média ela não interpreta plenamente o que está acontecendo aqui no meio do caminho. É uma média de todas as velocidades. Certo? É a velocidade que, obviamente, se ele se deslocasse de São Paulo para Mogi das Cruzes com velocidade constante, a velocidade seria equivalente a 40 km por hora. Muito bem. Durante uma viagem entre duas cidades, um passageiro decide calcular a velocidade média do ônibus. Primeiramente, verifica que os marcos quilométricos estão dispostos de 2 km em 2 km. O ônibus passa por 3 marcos consecutivos. E o passageiro observa que o tempo gasto pelo ônibus entre a primeira e a terceira, entre a primeira e a terceiro marco, né, tá a terceira aí, é de 3 minutos. Calcule a velocidade média do ônibus nesse trecho. Então vamos lá, essa questão aí não veio com figurinha não. Essa questão, ela tem uma casca de banana. Porque é o seguinte, ó, a gente tem aqui o marco quilométrico, né? Ele fala que o ônibus passa por 3 marcos, né? Ele passa por 3 marcos. Vamos supor, aqui ficou meio ruim de eu escrever, né? Vamos supor que aqui seja um marco, vamos colocar 2, o quilômetro 2, né? Aqui seria o quilômetro 4 e aqui seria o quilômetro 6, por exemplo, porque ele disse que os marcos são colocados de 2 em 2 quilômetros. Poderia ser 0, 2, 4, sei lá, o que você quiser imaginar.
E ele diz que esse intervalo entre 3 marcos é exatamente 3 minutos. E aí, ó, muita gente que resolve essa questão nas pressas pensa, se são 3 marcos, eu tenho 3 vezes 2 km, quando na verdade ele anda 2 km entre o primeiro marco e o segundo, e anda mais 2 km entre o segundo e o terceiro marco. Portanto, ó, o deslocamento dele total aí, ó, vai ser de 4 km. Perfeito? A distância percorrida aí no caso, né, que aí nesse caso coincide distância e deslocamento, é de 4 km. Então, a equação é a mesma, como vocês já sabem. Velocidade vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. E aí, como é que a gente vai resolver? Velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, ou nesse caso, D dividido por ΔT. Quem é a distância? A distância vai ser de 4 km. E o intervalo de tempo? 3 minutos, certo? Só que aí a gente tem que achar a resposta em km por hora, né? A pergunta aqui está clara. Quer a velocidade em km por hora. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que passar ou 3 minutos para hora, ou, por exemplo, eu posso passar de quilômetros para metros, e depois passar tudo para metros por segundo, só que eu vou preferir passar isso aqui para hora. Como a gente já fez na questão anterior, para passar 3 minutos para a hora, basta eu dividir por 60. Ok? Simplificando aqui essa fração, eu vou ficar com 1/20 de hora. Esse aí é o intervalo de tempo. Então, ó, no lugar de ΔT, eu vou colocar 1/20 de hora. Por que eu não divido? Vai ficar um número decimal. E aí a gente pode trabalhar aqui com fração, né? Pega esse número 4 e multiplica pelo inverso da fração. A divisão aqui do 4 por 1 sobre 20 vai dar 4 vezes 20 dividido por 1. E aí minha velocidade escalar média vai ser de 80 km por hora. Perfeito? Tranquilidade, tá aí a questãozinha simples, né? A casca de banana é que o aluno apressado pode ter pensado 3 marcos sem fazer nenhum desenho. E aí de repente ele vai e coloca cada marco, o intervalo entre um e outro é 2 km, e aí eu multiplico 2 por 3 e aí daria 6 km. Só que aí é o que eu digo, sempre é importante você fazer um desenho. Em física, né, é uma disciplina que geralmente as questões exigem que você faça um desenho para ficar mais clara a resolução. Questão da Unital, São Paulo. Um móvel parte do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60, onde mudando o sentido do movimento vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são respectivamente. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó, sempre fazendo o desenho. Vamos colocar aqui uma trajetória, né, referenciada. Essa trajetória aqui está, as posições estão dadas em quilômetros. Aqui eu tenho a origem das posições. Ele sai do quilômetro 50, vai para o quilômetro 60, né? Olha aí, vamos desenhar aqui uma bolinha. Essa bolinha ela vai aqui para o quilômetro 60 e depois ela retorna para a posição 32. Perfeito? A bolinha vai e volta. Então, a primeira pergunta é o deslocamento, né? Qual é o deslocamento escalar? Deslocamento escalar, definição, ó, ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final foi de 32 km e a posição inicial é de 50, independente de qual percurso que ele fez. Ele pode ter ido na China e ter voltado. Se ele parou em 32 e saiu de 50, é posição final menos posição inicial. Então, aqui eu vou ficar com quanto? 32 menos 50 vai dar menos 18 km, né? Já fica aqui entre a letra D e a letra C a resposta. Então, continuando. Agora ele quer a velocidade, ele quer agora a distância efetivamente percorrida, né? Então é muito simples, ó. Ele vai sair da onde? Ele sai de 50 para 60, nesse caso aqui ele percorre 10 km, e depois ele vem de 60 para 32, não é isso? 60 menos 32 vai dar 28. Então ele anda aqui, ó, mais 28
dando 38 km a distância total percorrida. Então, ó, deslocamento escalar é, por definição, ΔS, que é S final menos S inicial. Ou seja, no final em 32, no inicial em 50, acabou-se. Agora, a distância efetivamente percorrida é o total. Ó. Ele saiu de 50 para 60 e depois de 60 para 32. Então, a resposta é a letra C. Menos 18 km e 38 km. Questão da Unital, São Paulo. Vamos lá. Um carro mantém uma velocidade constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância de... Vamos lá? Ó, mais uma vez, velocidade. Essa aqui, no caso, é um problema de movimento retilíneo uniforme. Não, movimento é um problema que envolve aí velocidades constantes. Então, a velocidade vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. Ele dá a velocidade, perfeito, e dá o tempo. A velocidade aqui é de 72 km por hora. E o intervalo de tempo vai ser de 1 hora e 10 minutos. Muito bem, então vamos jogar aqui na equação, né? No lugar de V eu vou colocar 72. A distância aqui é a pergunta da questão. E o intervalo de tempo 1 hora e 10. Olha só, 1 hora e 10, 1 hora mais 10 minutos. Eu não posso trabalhar com esse número misto aqui, né? Então eu tenho que dividir isso aqui mais uma vez, ó, de minutos para hora, eu tenho que dividir por 60. E isso vai ficar o quê? Ó? 1 hora mais 1/6 de hora, tá certo? 10 minutos corresponde a 1/6 de hora. Por que eu não trabalho com número decimal? Porque trabalhar com fração ajuda muito essas contas aqui no final. Geralmente os valores aqui, até pelo gabarito mesmo, a maioria das respostas são inteiras. Então a gente deixa sob forma de fração. Corto esse zero com esse zero aqui, tá certo? Por isso que deu 1/6, e aí resolvendo a fração eu vou ficar com 6 vezes 1 mais 1, 7/6 de hora. Então aqui no lugar, ó, do denominador, do ΔT, eu coloco 7 dividido por 6, perfeito? Então quem vai ser a minha distância? Esse camarada aqui que está aqui embaixo, ó, dividindo, ele passa para lá como? Passa para lá multiplicando. Então, ó, D vai ser 72 vezes 7 dividido por 6. Né? 72 dividido por 6 dá 12. Ok? E 12 vezes 7 vai dar 84 quilômetros. Então, essa aqui é a resposta. Letra D de dado. Perfeito? Questão aí da Unital. Questão da UEL, Paraná, Universidade Estadual de Londrina, eu acho. Um trem de 200 metros de comprimento com velocidade escalar constante de 60 km por hora gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é, olha só que questão interessante, né? Então, ó, deixa eu desenhar o trilho aqui do trem, né? Ok, parece que ele está flutuando. Ficou feioso, mas vai ficar assim mesmo. Vamos lá, galera. O comprimento do trem, eu vou chamar aqui, ó, de L de T, ele vale 200 metros. Certo? É um problema de movimento uniforme aí também. E ele vai ter que atravessar uma ponte, que eu vou chamar o comprimento dela de L de P, L da ponte. E isso tudo vai acontecer no intervalo de tempo de 36 segundos. Isso tudo com uma velocidade de 60 km por hora. 60 km por hora. Então a equação vai ser a conhecida de sempre. A equação que vocês já conhecem. Velocidade, no caso aí é uma velocidade constante, ele diz, né? Uma velocidade de 60 km por hora. Vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. Só que a distância nesse caso, para o trem atravessar toda a ponte, ele tem que cumprir aqui, né? Para atravessar a ponte, ele tem que vencer o comprimento da própria ponte e o dele mesmo, né? Porque um ponto material, quando ele atravessa uma ponte, ele vai simplesmente andar o tamanho da própria ponte. Mas aqui é um corpo extenso, né? Lembrando das definições. Um corpo extenso, para ele atravessar a ponte, se fosse uma pessoa, o tamanho dela, a largura de uma pessoa é irrelevante para atravessar essa ponte aqui. Então, o tamanho, a largura dessa pessoa não contaria. A distância percorrida seria a própria distância da ponte. Mas um trem, por ser um corpo extenso,
ele precisa atravessar a ponte vencendo o seu próprio comprimento, né? Não basta só a cabine do trem chegar nessa extremidade para eu dizer que ele já atravessou a ponte, ele precisa sair dela. Então, ó, a distância percorrida vai ser L de T mais L de P. L do trem, comprimento do trem, mais o comprimento da ponte. Isso tudo dividido pelo intervalo de tempo. Perfeito? Então, vamos lá. A gente tem aqui ó, unidades em quilômetros por hora, tempo em segundo, comprimentos em metro, tá? Um monte de informação aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou converter essa velocidade para metros por segundo. Para isso, eu divido por 3,6. Mas, por enquanto, eu não vou fazer essa divisão. Eu vou deixar ela aqui, ó. Em todas as questões, a gente deixou sempre as frações e até agora vem dado certo. Velocidade, 60 dividido por 3,6. Para que isso? Para passar para metros por segundo. Vai ser igual a distância, que é o L do trem, que é 200, mais o L da ponte, que é o comprimento da ponte. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que dá quanto? 36 segundos. Olha só que coisa bonita. Olha só, veja que esse 36, ele, quando ele passar para cá, ó, multiplicando, ele vai dividir com 3,6 e vai ficar um número bem legal para a gente. Ó. 36 vezes 60 dividido por 3,6, né? Repetindo aqui, ó, 200 mais LP dividido por 36. Olha só, quanto é 36 dividido por 3,6? Diga aí para mim. 10. 10 vezes 60 vai dar quanto? 600, né? Então, eu não vou repetir aqui. Vai ficar 600 igual a 200 mais LP. Aliás, aqui eu poderia escrever, né? O 200 mais LP aqui. Perfeito? Beleza? Resolvendo então essa equaçãozinha aqui, ó. Resolvendo a equaçãozinha, eu vou ficar com LP. Esse 200 passa para lá negativo. Vai ser 600 menos 200, que dá 400 metros. Essa aqui é o comprimento da ponte. É a distância que ele percorreu para vencer a ponte aqui, ó. Resposta, letra B de bola. Um abraço a todos.